querido Pai amado, obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, nos dando vida, nos dando saúde, nos dando muitas bênçãos que muitas vezes, Senhor, nós não merecemos por sermos pecadores. Que os seus santos anjos, Senhor, possam estar ao nosso redor, nos ajudando a cada dia a vencer nossas dificuldades, ó Pai amado, que são muitas. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nessa reta final, porque sabemos, Senhor, que chegamos ao fim. Que não possamos desanimar, mas que possamos estar firme na rocha que é Cristo Jesus, o seu Filho amado, Senhor, que morreu um dia na cruz do Calvário para salvar cada um de nós. Ó Senhor, esteja com cada um desse grupo, abençoando cada um individualmente, cada um tem as suas lutas, o Senhor sabe, mas que o Senhor possa estar com cada um, Senhor, porque sabemos que o Senhor está voltando para resgatar o seu povo. Que possamos, Senhor, fazer parte desse povo e que possamos proclamar, Senhor, as mensagens angélicas que o Senhor deixou para cada um de nós. Louvamos o teu santo nome, fique conosco, Senhor, durante o restante dessa semana e que a cada dia, Senhor, possamos nos apegar a Ti. Obrigado por tudo, é isso que te pedimos e desde já agradecemos, Senhor. Também não esquecendo, Senhor, das pessoas que estão doentes, como foi citado aí o nome da irmã, que está no hospital, Senhor, que o Senhor Santos Anjos possa estar com ela, com os médicos, e que seja feita sempre a tua santa vontade. Obrigada por tudo, Senhor, é isso que te agradecemos e desde já te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Bendito seja o nosso Pai eterno, para todo sempre. Que a graça e a paz do Senhor, mais uma vez, conforte os corações nessa noite e que o seu maravilhoso Espírito continue a nos conduzir nesse caminho da verdade, a verdade mais preciosa para o nosso tempo, que é aprender das coisas mais profundas e eternas do nosso Salvador, o nosso Messias, que há de vir na glória de seu Pai. Bem, ontem nós falamos sobre o capítulo 7, sobre os cuidados que Paulo ali tratou acerca da impureza, da imoralidade, a questão do casamento, divórcio, a estabilidade da família. E hoje trataremos das coisas acerca sacrificada aos ídolos. E nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, e nesse momento a gente volta toda a nossa atenção para a palavra do Senhor. E aqui, pela graça do nosso Pai, vamos buscar extrair o máximo do aprendizado que necessitamos para o aprofundamento do nosso conhecimento das coisas eternas e para essa reta final, diante de tantas coisas que têm ocorrido, principalmente em relação aos alimentos. Então, o capítulo 8 se resume em 13 versículos, e aqui vamos pela graça de Deus. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual
são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora, com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificada. E a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, esta vossa liberdade, e não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência dos que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolo, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém? Glória a Deus. Bem, como nós sabemos pelas Escrituras, a igreja de Coríntios era uma igreja muito cheia de problemas. E de quando em quando as pessoas questionavam a Paulo acerca de muitas coisas. E esse versículo introduz o tema pelo qual a igreja de Coríntios havia buscado o conselho de Paulo, a saber o que era lícito comer alimento oferecido a ídolo e por seus adoradores pagãos. Ou seja, quando se sacrificavam animais aos deuses no templo pagão, parte do animal era dado ali, era oferecida ao sacerdote oficiante ali, e que por sua vez vendia a carne. E parte era encontrada nos mercados públicos. Por isso, surgiram dois questionamentos, e se era apropriado comprar tais alimentos no mercado público e comê-lo, e se era correto comer tal alimento ao visitar um amigo pagão. Em Atos capítulo 15, e o versículo 20, quando ali a igreja estava reunida, foi questionado ali, e ali foi tratado ali uma série de questões, quando os discípulos ali sairia para levar a mensagem, e Paulo ali foi designado para tratar com os gentios. E no capítulo 15 e o versículo 20 está escrito de Atos: mas escreve-lhe que se abstenha da contaminação dos ídolos, bem como as relações sexuais ilícitas da carne de animais sufocada e do sangue. Por Moisés tem em cada cidade desde os tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então ali tinha um parecer, aonde cada um tinha o ofício no qual ia desempenhar uma tarefa, e Paulo ali, ele foi designado aí para os gentios, e ali Tiago deixou claro de que ele deveria tratar dessas questões, tanto a questão da relação sexuais ilícita, né, quanto a questão das comidas sacrificadas a ídolos. E
Isso foi designado ali no Concílio de Jerusalém, acerca dessas coisas. E talvez os coríntios tenham se vangloriado disso na carta que enviaram para Paulo. E aqui nós temos uma alusão de que os crentes de Coríntios estavam cientes da real natureza dos ídolos em si, e sabia que não tinha importância alguma, conforme a gente leu aqui em 1 Coríntios 8:4. E isto conduz ao orgulho e a superstições e também opiniões de um ser humano, bem como a falta de amor para com os outros. E a forma mais elevada de amor não se trata de uma atração sensual ou biológica, mas o amor em si é baseado em princípios, interesses reais no bem-estar do próximo, por causa do seu valor para Deus. Pessoas pelas quais Cristo morreu, e tal amor não se ensoberbece, conforme está escrito em 1 Coríntios 13:4, mas edifica em vez de destruir. Portanto, buscar sempre ajudar o próximo, mas não com um mero conhecimento e insuficiente para a vida cristã. E isto estava claro de que nas facções e nas contendas na igreja, como resultado da suposta sabedoria dos coríntios. E Paulo, aqui, relembrou que não é seguro confiar num guia tão defeituoso sobre a sabedoria humana. E se o coração não está ligado a Deus, o conhecimento e a ciência acaba sendo orgulho e vaidade para as pessoas, confiando nas suas próprias capacidades. E com frequência, esse saber afasta a pessoa da religião genuína e lhe confunde a mente. E a resposta à pergunta sobre os alimentos oferecido aos ídolos não deveria se basear apenas no conhecimento abstrato, mas no amor verdadeiro pelo próximo. A preocupação principal deve ser aquilo que melhor contribui para a paz e a pureza, a felicidade e a salvação do próximo. E o amor é a resposta para todos os problemas doutrinário e moral e social. Paulo também condena o orgulho pelo conhecimento intelectual, que leva ao desprezo e à negligência pelos menos instruídos. As pessoas orgulhosas por seu conhecimento, a ponto de desprezar os outros e ignora as suas necessidades, demonstra que ainda não aprendeu o princípio do verdadeiro conhecimento. Aquele que é verdadeiramente instruído é humilde, é modesto e se preocupa com os demais. Não é o orgulhoso e não desconsidera a felicidade dos outros. Quem não usa o conhecimento para contribuir para a felicidade e o bem-estar dos outros, quem conhece um dos propósitos fundamentais do conhecimento, de que é bem geral para a humanidade, assim como a Bíblia descreve, se não tiver disposto a fazer em prol do outro, é avarento e acumula riqueza apenas para si, e não faz uso delas para abençoar e ajudar outras pessoas, não reconhece a responsabilidade sobre a aquisição do conhecimento e traz e pisa nos interesses dos outros, o seu conhecimento será usado em benefício próprio, mas não trata da sabedoria divina. O mundo se deslumbra com o conhecimento próprio, com os títulos, se orgulha de tudo isso. Contudo, a fonte de toda a sabedoria se encontra
no nosso Deus. O saber, como a luz do sol, não tem valor a menos que ilumine toda a terra. E os seres humanos sempre lembrar-se de que é Deus que lhe dá a capacidade de adquirir conhecimento e que é seu dever, como mordomo do Senhor, usar para esse dom em benefício do seu próximo. E somente os que conhecem o amor colocam em prática o que possuem conhecimento verdadeiro. E esses versículos, dos quais nós acabamos de ler, ensina que o conhecimento sem o amor nada é, pois não considera o que é mais necessário, a saber, a aplicação correta do conhecimento em favor do seu próximo. E aqui, a obediência do primeiro grande mandamento: amará o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí sim se promove a verdadeira sabedoria. Isto é, a pessoa que ama a Deus é conhecida por ele. E Deus conhece todos que têm estreita comunhão, e apenas os que o amam considera como seu amigo. O próprio Salvador, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Por outro lado, Deus declara: o que não conhece e o que não ama não lhe obedece. Então, naquele grande dia, o Senhor dirá explicitamente: afastai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Mateus 7:23. Essa palavra é enfática e destacando que o ídolo é absolutamente nada. O ídolo é apenas madeira, pedra, metal, sem vida. Não tem existência. De fato, no céu nem na terra. Deve-se considerar a palavra ídolo. Não se refere apenas à imagem, mas a um Deus com D. A crença de que a divindade habita nos ídolos fabricados apenas uma fantasia da mente dos adoradores. E um dos nomes dado aos deuses pagãos. Então, os povos pagãos ali adoravam e criam em muitos seres imaginários e chamam de deuses, mas não conhecem, na verdade, o verdadeiro Deus que existe. E sem a Bíblia, que é a revelação inspirada da verdade, os pagãos não sabem que existe apenas um Deus, que é criador do mundo. E em sua ignorância, eles atribuem as qualidades divinas a muitas coisas, tanto imaginários quanto reais. E os pagãos deificavam o sol e a lua, e as estrelas, e o fogo, e a água, e a terra, animais e pássaros, bem como seres mitológicos, como ali Apolo, Júpiter, Vênus e Baco. E Paulo declara que, embora existisse as representações das coisas no céu e na terra, as quais os pagãos chamavam de deuses, elas não possuem nenhum poder divino. Mas, embora rejeite a ideia de que esses deuses sejam reais, os cristãos não defendem com isso que existem seres sobrenaturais e que são capazes de afetar o destino humano. Queridos, Satanás sabe, e seus anjos têm poder de manifestar aos seres humanos de várias formas. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 13, está escrito: porque tais são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é
muito, pois, o que os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça, e o fim deles, conforme as suas obras. O inimigo prendeu a raça humana com vários deuses, e sem o uso das escrituras, é praticamente impossível identificar Deus revelado na sua palavra. E os pagãos criam e crê dessa forma. Criam que no céu e na terra eram habitados por deuses e senhores de níveis deles diferentes. Embora os pagãos falem de diversos deuses, os cristãos sabem que há apenas um Deus. E só ele tem o direito de governar o mundo. Abre aspas aqui, irmãos. Nem todos os cristãos sabem que existe um único Deus, mas somente o remanescente sabe que existe um único Deus verdadeiro. Porque o professo cristianismo hoje não está diferente dos pagãos do passado. Afinal, eles creem em 3 deuses. Porque os ministros de Satanás trouxeram essas verdades ocultas e colocou no meio do cristianismo. Deus criou todas as coisas e, em virtude disso, tem poder e autoridade sobre toda a terra, sobre todo o universo. E este Pai se destaca em contraste com os pontos de vista dos cristãos e dos pagãos. Os cristãos conhecem a Deus como seu Pai amoroso e compassivo. Ele criou a todos e provém tudo o que o ser humano precisa. Ele os protege, como um pai que protege os seus filhos. Deus se compadece deles nas suas dores e nos ajuda a suportar as provas, de forma que ele se revela como Pai amoroso. E nós podemos ver em várias passagens, Salmo 68, verso 5, 103, verso 13, Jeremias, capítulo 31, versículo 9, só para a gente citar. Contudo, o universo pagão não conhece a Deus como Pai, mas apenas como um ser que tem grande poder, cuja ira deve ser aplacada. Então, os pagãos, por muitas vezes, ofereciam sacrifício a fim de acalmarem os deuses. E por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos criados e também fomos remidos do pecado. Tudo, tanto a criação quanto a salvação. E tudo que se inclui nesses termos provém do Pai, por meio do seu Filho Cristo. E aqui, embora a maioria dos crentes de Coríntios entendesse que um ídolo era nada e que havia apenas um Deus, era difícil para alguém e para alguns deles abandonar de forma imediata todas as suas superstições e os seus costumes antigos. O verso 6 está escrito: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas são feitas, de quem todas as coisas é para quem e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também, por ele. O favor de Deus não depende do uso ou da abstenção de alimentos oferecidos a ídolos. Deus vê o coração e leva em conta os pensamentos e as motivações pelos quais impulsiona as ações. E a adoração a Deus é espiritual e não se baseia em questões dessas naturezas. Não é recusando-se a comer esse tipo de alimento que os crentes
aumentaria o seu valor moral ou a sua excelência. E Paulo trata aqui dos alimentos oferecidos a ídolos por sua declaração. Não deve ser generalizada para além do tema em consideração, como se fosse um alimento ou bebida que pudesse afetar o relacionamento com Deus. O princípio não se aplica aos casos de que os alimentos ou a bebida seja prejudicial ao corpo, ou, no caso, os alimentos estritamente proibidos por Deus. Então, havia ali uma distinção, dos quais os coríntios passaram agora a receber essas informações. Contudo, todos tinham grandes dificuldades em abandonar as suas práticas antigas. E aqui Paulo apresenta, em primeiro lugar, o caso dos que não comem. Conhecer a verdade sobre os ídolos não constitui em si uma desculpa ilimitada para satisfazer o apetite, sem considerar a influência desses atos sobre os outros. O direito à autoridade é de comer carne oferecida a ídolos. Em muitas circunstâncias, o cristão tem o direito e a autoridade de fazer algo, mas não é sábio nem cortês para com os demais exercer direito de forma indiscriminada. É preciso cuidar para que a conduta de alguns que julgam compreender o assunto não leve outros com o mesmo entendimento a uma conduta errada. Esse é o princípio geral do comportamento cristão. Uma regra e, ao mesmo tempo, e ao mesmo caso, de pouca importância. Isto é, qualquer coisa que se faça com que os outros se desviem do caminho da verdade e cometa pecado. Havia o perigo de que aqueles cuja consciência não censurava comer carne oferecida a ídolos pudesse levar a outros a pecar, por despertar nele uma inclinação para desconceder uma conduta de que estava em conflito com os seus critérios. E Paulo aqui tem como objetivo preservar os fracos. E o cristão deve sempre lembrar de que é um guardião de seu irmão. Seu dever é viver de modo tal que nenhum ato, palavra, desvie alguém da harmonia com a verdade e com a vontade de Deus. Aquele que tem o amor de Jesus no coração não deseja usar a liberdade de forma que os seus irmãos se desviem. Pelo contrário, fica feliz em se abster de privilégios e prazeres e, com isso, puder evitar que alguém se desanime. Existe uma ideia enganosa de que todas as pessoas têm direito de fazer o que bem quer, o que bem deseja e o que bem entende, sem considerar os efeitos disso sobre a vida dos outros. Cada um é livre para fazer aquilo que bem quer, desde que não faça nada contrário à vontade de Deus. E Paulo tinha uma preocupação aqui, que era a questão do versículo 13, aonde ele diz: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. E aqui, os alimentos cárneos, naquela ocasião, era algo essencial no sacrifício dos ídolos. E Paulo preferia ficar sem o alimento. E assim, ele se abstinha para não servir de tropeço para o seu próximo. A liberdade é valiosa,
Mas se o exercício dela resulta em fraqueza para um irmão, o correto é renunciar essa liberdade em favor daqueles. O amor ao próximo deve ser o princípio orientador em tais questões. E, com certeza, satisfazer um desejo particular não é mais importante do que a salvação do irmão fraco, que pode tropeçar no exercício da liberdade de alguém. Esse princípio se aplica a muitos aspectos, como a recreação, vestuário, a música, aplica-se na vida em geral. Negar o eu em favor dos demais é uma característica importante da experiência de um genuíno seguidor de Cristo. E esse princípio é a essência do Espírito de Cristo, em cujo a vida terrena se manifestava constantemente em favor do seu próximo. O mundo hoje não tem menos problemas do que era nos dias de Coríntios. E o Paulo da atualidade é chamado a ser cada um de nós, para sermos crucificados em Cristo e assim fazer a sua vontade. Que o Senhor nos ajude nesta tarefa, nesta obra, e que Ele, através da sua misericórdia, nos ajude a todos os dias a negar o próprio eu, a fim de que seja manifesto a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E para finalizarmos, eu gostaria de pedir ao irmão Fernando que nos dirigisse nesta oração final. Amém, meu irmão? Amém. Seu Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite da Tua Palavra, hoje da Tua Palavra, Senhor, que foi aberta, que essa palavra, Senhor, está com cada um essa noite, que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, que o Senhor guarde e proteja, Senhor, todo o mal, todos os perigos. Que Tua presença, que a presença do Teu Filho amado Jesus Cristo venha estar com cada um, através do Seu Espírito. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar todas as pessoas, Senhor. Que ela venha preencher, Senhor, o vazio que tivessem. Que venha mostrar a verdade. Que venha ser liberto, Senhor, do engano, do erro. Que só a Tua palavra, Senhor, que nos traz a verdade. Que nos liberta, Senhor, do engano, das mentiras, Senhor. Que o Senhor está conosco essa noite. Que o Senhor abençoe, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Tenha todos uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.